pessoal, muito bem-vindos ao Esporte Guará nesta terça-feira. Olha, o Sampaio Corrêa vive um momento de expectativa para finalmente estrear na competição. O Sampaio Corrêa teve o jogo contra o IAP adiado devido à Copa do Nordeste e depois teve o jogo contra o Bahia pela Copa do Nordeste também adiado. Dessa vez, a próxima data de entrada do Sampaio Corrêa em campo será quarta-feira contra o Juventude Samas, se nada acontecer até lá. E ainda o Motoclube, a repercussão do empate contra o São José de Ribamar e a declaração do presidente do Motoclube de São Luís, o Iglesias Moisés, sobre não ter ficado contente com o desempenho do time contra o São José, levando em consideração o tempo de preparação que o próprio Motoclube teve. Tudo isso logo depois do recado da TVN, porque eu tenho que te perguntar se você já conhece a mega dupla Gigaférias TVN. São 250 megas de internet, fibra, mais 20 GB de telefonia móvel por apenas R$ 189,80. Garanta essa super conexão dentro e fora de casa. E navegue à vontade com uma internet em alta velocidade. É mais diversão para você e toda a sua família nessas férias. Então aproveite essa oferta, porque é muita conexão e também bastante economia. Assine 3199-7270. De volta aqui no estúdio para dar um bom dia especial para o Tadeu Nunes. Tadeu, muito bom dia, e o Sampaio Corrêa vive aquela expectativa de finalmente estrear na temporada, né? Bom dia, Gaudêncio, bom dia a todos que nos acompanham. Realmente uma expectativa boa, né? Mas também serviu, foi até positivo para o Sampaio Corrêa ter adiado esses jogos, porque ele conseguiu ainda registrar jogadores chegaram para o elenco, conseguiram treinar juntos. Então, é uma forma que o Sampaio Corrêa encontrou com esse adiamento, um lado positivo. Nem tudo é ruim na vida, né? Tem os lados bons e tem o lado ruim. E esse lado do Sampaio Corrêa, na minha opinião, foi muito positivo para o Brigade colocar os caras para treinar e assim ganhar mais entrosamento. Então vamos recapitular aqui rapidinho como é que foi esse processo de 2 jogos adiados pelo Sampaio Corrêa. De 16 dias de uma pré-temporada intensa na Bolívia, o tão esperado momento da estreia na temporada de 2022 estava próximo. Primeiro seria contra o IAP, hoje mesmo, quinta-feira, dia 20, mas a CBF marcou o jogo da Copa do Nordeste contra o Bahia para o dia 22, e sem tempo hábil, o jogo do estadual foi adiado pela Federação Maranhense de Futebol. Com o adversário definido e tudo pronto para a viagem, nada poderia atrapalhar o Sampaio a entrar em campo, ou quase nada. A CBF divulgou um boletim informativo no final da tarde de ontem, notificando o Sampaio e o Bahia sobre o adiamento do jogo entre eles pela Copa do Nordeste. O motivo oficial foi readequação da tabela, mas o Bahia vive um momento delicado em relação à Covid-19. Segundo o próprio Bahia, 11 jogadores testaram positivo e ficaram em isolamento domiciliar. O técnico Guto Ferreira comentou a ausência dos atletas. Impacta demais, né? Porque a questão do Covid acaba por afastar os jogadores de treinamentos, e aí eles vão perdendo o treinamento e nesse momento, quanto mais tempo eles ficarem parados, né? Ele já vem de uma situação parada aí, onde eles não ficaram nem a totalidade de 30 dias, né? Ficaram menos para poder entrar numa boa condição nos campeonatos. Mas aí com o Covid, acaba que eles não podem treinar, acabam ficando impossibilitados de trabalhar, então o acúmulo deixa de ser de 25, 26 dias e passa a ser de 40 dias, digamos assim, 37, 38 dias. E isso vai um bom tempo para recolocá-los em boas condições. No aspecto tático, em termos de trabalho, você deixa de trabalhar a equipe como um todo, né? Porque você perde peças importantes, às vezes você deixa de ter os jogadores, então você fica impossibilitado de fazer os trabalhos de ajuste, de ganho de conjunto, trabalhos de campo aberto, onde os jogadores vão preparar a musculatura para poder suportar um campo de 105 por 68. Os trabalhos que são viáveis fazer são trabalhos em campo reduzido. Pelo lado tricolor fica a chateação, e agora é mudar a chave novamente e focar no campeonato maranhense. Um grande abraço a todos.
Foram 2 semanas muito proveitosas de treinamento. Os atletas se empenhando ao máximo, se dedicando ao máximo. Faz muito tempo que a gente não vê um grupo tão focado no trabalho como está sendo esse grupo. Está de parabéns a todos os atletas, sem exceção. E entramos na semana decisiva. Hoje é o primeiro dia, segunda-feira, tivemos 2 períodos de trabalhos. Vamos agora priorizar a parte técnica, a parte tática da equipe, para que a gente possa, ao longo da semana, preparar muito bem essa equipe, que a gente tem uma partida muito difícil frente ao Bahia na estreia da Copa do Nordeste. O Sampaio Corrêa teve esses adiamentos, aí a fala do Brigatti não é em relação ao Bahia, já é em relação ao próprio Juventude Samas, porque quarta-feira, Tadeu, se nada acontecer até lá, teremos Sampaio Corrêa em campo contra o Juventude Samas lá em São Mateus. Se Deus quiser, nada vai acontecer, essa bola vai rolar. Agora, para falar um pouco sobre o que o Guto disse, que ele falou 37, 38 e 40 dias de vários atletas parados, porque estão vindo de férias. Aí combinou com essa contaminação do Covid, eles estão afastados. Isso aí requer um cuidado muito grande para colocar o atleta apto em campo, porque você mexe com o organismo, mexe com a musculatura, aí entra a parte tática, técnica do treinador, que vai tentar introduzir essa ideia para o atleta absorver e colocar em prática. Então, são fatores que prejudicam um atleta profissional, um atleta do futebol, esse longo de tempo parado, o organismo, o corpo reage de uma maneira, até você adaptar ele, colocar ele em condições de jogo. Aí eu estou falando da parte fisiológica, da parte física propriamente falado, ainda tem a parte técnica e prejudica muito a equipe do Bahia. Por outro lado, o Sampaio Corrêa, como bem você falou, vai enfrentar amanhã o time do Juventude, está pronto, é um time que vem se preparando e, pelo que eu vi, alguns jogadores falando, realmente eles estão surpresos com tudo aquilo que eles estão entregando no treinamento e vai ser um grande jogo, porque, por outro lado, também tem uma grande equipe que está treinando, que está se preparando para receber o Sampaio Corrêa, que é o Juventude Samas. Tadeu, o Sampaio Corrêa também teve alguns probleminhas de casos de Covid, né? Inicialmente, 8 funcionários deram, ao total junto com o Atlético, deram positivo para Covid, só que conseguiram se recuperar em tempo hábil para talvez estar na estreia devido ao tempo de adiamento, né? Como é que fica a expectativa desses jogadores, né, que dá Covid próximo de um jogo já de estreia? Mas conseguiram se recuperar antes, conseguiram entrar para treinar, né? Já estão em campo treinando, então isso favorece muito o Atlético Sampaio Corrêa e a expectativa é sempre aquela maior possível, que é o primeiro jogo da temporada, é o primeiro jogo oficial e contra um time que é muito forte em seus domínios. E lá estão vendendo ingresso, realmente o time Sampaio Corrêa vai enfrentar um adversário perigoso e muito forte jogando em seus domínios. A gente vai para um rápido intervalo, na volta ainda a repercussão do empate de 1-1 entre São José de Ribamar e Motoclube de São Luís. De volta e olha com informações do São José de Ribamar e Motoclube de São Luís, que realizaram a primeira partida da temporada aí do Campeonato Maranhense no último domingo no estádio Nilzinho Santos. O São José de Ribamar conseguiu abrir um placar interessante no começo, desperdiçou um pênalti, o Motoclube buscou o empate e tentou até uma pequena virada ali, mas o desempenho não foi dos melhores. Vamos acompanhar como foi a partida de domingo e ver essa repercussão que está acontecendo desse empate. Tudo pronto para a bola rolar pelo Campeonato Maranhense 2022. A primeira e única partida da rodada foi entre São José e Motoclube de São Luís. Com a bola rolando, o primeiro chute ao gol veio com Juninho, antes dos 4 minutos de jogo. E a falta de pontaria no lance seria uma marca na partida, como a gente consegue ver também no lance seguinte do volante Codó. O São José chegou aos 11 minutos, mas também sem muita pontaria. Mas na saída do tiro de meta seguinte, uma falha custou caro. Jonathan tentou sair jogando e perdeu a bola para Janderson, que encontrou o Theo entrando na área. O camisa 10 precisou de 2 oportunidades para mandar a bola para o fundo das redes. Na primeira, o goleiro João Paulo conseguiu defender, mas na segunda não teve jeito. São José de Ribamar com dancinha e tudo, 1-0. Aos 22 minutos, o Moto tentou responder, mas parou na defesa do Peixe Pedra. Aos 26, mais uma amostra de falta de pontaria, na cobrança de falta de Lineker. O São José, mesmo com o placar a seu favor, não deixou de jogar e chegou forte, como nessa cabeçada de Theo. E aos 32 minutos, um lance capital da partida que fez falta no final do jogo. Janderson invadiu a área e, quando tentou passar por Codó, foi derrubado e o pênalti marcado para o São José. Na cobrança, o próprio Janderson, que desperdiçou com um chute no meio do gol.
João Paulo, como de costume, brilhou mais uma vez no gol motense. Com 36 minutos, o Moto teve uma das melhores chances da partida com o Rodrigão, que recebeu de Júnior, demorou muito para finalizar e a zaga conseguiu fazer o corte. Na cobrança de escanteio, mais uma chance. A bola passou por toda a zaga e faltou aquele último toque. E continuou o Moto na pressão, dessa vez em cobrança de falta, com o zagueiro Kevin, que mandou uma pancada no cantinho e Andrei foi buscar. Na volta do segundo tempo, precisando buscar o resultado, o Moto continuou se lançando ao ataque e com 20 minutos, Lineker fez boa jogada, conseguiu tirar os marcadores, mas não encontrou Júnior dentro da área. Na sequência, o São José respondeu com Palito, que recebeu dentro da área, passou pelo marcador fácil e a bola passou pertinho da trave. Em outra boa jogada e com um pouco de sorte, porque a bola passou pelo zagueiro Anderson Cearense, Paulo Victor ficou de frente para o gol, mas mandou para fora. Com 26 minutos, Lineker fez uma boa jogada, encontrou o Codó, que mandou uma pancada que por pouco não acerta o ângulo. E com 41 minutos do segundo tempo, o gol de empate. Depois de cobrança de falta, o goleiro Andrei deu rebote para o meio da área, que caiu nos pés de Anderson Cearense, que mandou uma pancada empatando a partida. Fim de jogo. Com o resultado, o São José e o Motoclube estão dividindo a liderança do Grupo B de forma provisória. Tadeu, o empate que a gente repercutiu aqui ontem, né, e está sendo repercutido nas redes sociais, torcedores e tudo mais, o São José conseguiu ainda ir no restaurante, né? É uma espécie de comemoração ali de empate. Já a situação do Motoclube ficou mais um pouco complicada pelas declarações do presidente Iglesias Moisés acerca do próprio desempenho, né? E a gente tinha comentado ontem, você tinha comentado ontem que não tem como julgar um trabalho em definitivo com um empate desse. A bem da verdade, o Moto jogou muito abaixo do que deveria jogar ou que vinha se apresentando nas temporadas passadas, mas foi apenas o primeiro jogo, né, Tadeu? Então, assim, como que a gente pode analisar a situação? Ansiedade dentro de campo, nervosismo, aquela coisa que é o jogo da estreia, eu quero mostrar trabalho e acaba que consegue errar passes mais simples, né, e não desempenhar um futebol tão interessante. Não, também, tudo isso, ainda também a chuva atrapalhou, né? Bora dar crédito também, porque a chuva atrapalhou tanto o Motoclube como o Cidade de Ribamar. Mas o Moto precisa ter paciência, é o início de um trabalho, é o início são jogadores novos que estão chegando, poucos ficaram remanescentes na temporada passada, então é uma nova identidade, é uma nova filosofia de trabalho do Ferro. Então o torcedor também, isso aí é normal, o torcedor vai ter que ter paciência mais do que nunca nessa temporada. O time do Moto precisa estar paciente, o torcedor precisa também agora agilizar dentro o processo, dentro do clube, aí, da comissão técnica, dos jogadores, tem que entender que eles precisam dar uma resposta imediata, mas o torcedor tem que ter um pouco de paciência, mesmo sabendo que a torcida do Moto é uma torcida muito exigente, que a gente já trabalhou lá, nós sabemos como os caras cobram muito. Mas o Moto é isso aí. Como é um início de trabalho, todo trabalho ele leva um pouco de tempo para ficar com a cara do treinador. E a torcida do Moto precisa mais do que nunca ter um pouco de paciência. Tadeu, mas assim, para te destrinchar um pouquinho, o fato do Motoclube ter se apresentado ainda no dia 27 de dezembro, ele não deveria ter pelo menos uma superioridade física na partida, pela parte física que foi treinada por muito mais tempo que o próprio São José de Ribamar, ou tem algum tipo de vantagem nisso, ou não existe isso, por mais que se apresente com antecedência? Não, é para ter sim, em várias valências do futebol, quando você começa a trabalhar primeiro, você tem que demonstrar algo novo perante o seu adversário, que o São José de Ribamar iniciou mais ou menos 2 semanas antes do início da competição, com o treinador também chegando em cima da hora. Mas isso, como eu falei, são novos trabalhos, são uma nova filosofia. E futebol é o único esporte onde o menor, o mais fraco ganha do mais forte. Não estou fazendo essa comparação mediante São José de Ribamar e Motoclube. Estou falando que no futebol tudo pode acontecer. Assim como poderia ter uma vitória tranquila do Moto, poderia ter uma vitória tranquila do São José de Ribamar. Então o empate no frigir dos ovos, hoje analisando com mais tranquilidade, foi bom para ambas as equipes se prepararem para o que vem pela frente. E o Motoclube de São Luís segue seus treinamentos, se reapresentou ontem à tarde ainda, na segunda-feira, vai ter a semana completa de trabalho até o jogo de domingo contra o Tum-Tum. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem o jogo também que vai marcar esse Campeonato Maranhense 2022, IAP versus Pinheiro. O IAP e o Pinheiro também ainda não tiveram a oportunidade de estrear na competição, mas vão se encarar. O IAP vai receber no estádio Neuzinho Santos
o Pinheiro. E, Tadeu, é um confronto que eu vejo muito equilibrado. O Pinheiro vem fazendo excelentes amistosos, vencendo com placar bastante elástico, 7-0, 4-0. Já o IAP fez um excelente amistoso contra o Motoclube, venceu por 4-1 e agora vai estrear contra o Pinheiro no Nilzinho Santos. E tem aqueles simpatizantes pelo time, né, que com certeza vão estar presentes no estádio. O IAP vem de uma boa fase também ali desde a temporada passada e pegando a garotada que foi para a Copa São Paulo, né? Muitos jogadores irão compor o time profissional e tem uns atletas que estão da remanescente com o Zé Augusto e prometem muito para esse campeonato maranhense. Assim também como o Pinheiro. O Pinheiro fez grandes amistosos, venceu seu adversário até de 9 ou 7-0, com o Márcio Diogo e companhia. É o mesmo time que jogou o Maranhense, é o mesmo treinador, então vai ser um duelo muito, muito interessante para quem for assistir. Tadeu, falando um pouquinho sobre o Pinheiro, é de se admirar, na verdade, o tempo que o Carlos Ângelo está à frente do Pinheiro, né? Normalmente não acontece isso do técnico conseguir passar mais de 2 temporadas à frente do time sem grandes resultados expressivos, né? Como títulos ou acesso. E o Carlos Ângelo se manteve no cargo de técnico do Pinheiro há essas 2 temporadas e vai para mais essa temporada de 2022. Tanto ele como alguns jogadores que vieram com ele, né? São atletas da sua confiança, são atletas que ganharam a confiança da diretoria do Pinheiro. Então esses jogadores, essa comissão técnica que está aqui é porque mereceram ganhar a confiança da diretoria. E quando você ganha a confiança, você tem uma tranquilidade a mais para trabalhar. Agora, como bem você falou, né? Sem um título, sem um trabalho de expressão. E quando a gente fala trabalho expressivo no futebol, a gente fala realmente quem chega nas finais. Eu acho que está na hora do Pinheiro também, por tudo que fez, por tudo que vem investindo no futebol profissional, acho que está na hora do Pinheiro ter um pouco mais de sorte, quem sabe chegar aí numa final de Campeonato Maranhense. E é um jogo que vai realmente movimentar a rodada, o IAP versus o Pinheiro. E ainda uma informação oficial que nós temos é que o IAP vai subir cerca de 10 jogadores, Tadeu, que viajaram para a Copa São Paulo, se destacaram na competição. E como o IAP, que é o DFG, tem essa história, né, esse DNA de ter uma garotada mesmo no seu profissional, a informação que eu tenho é que até 10 jogadores vão subir ainda essa semana para completar o time do IAP. Que é interessante, né? O IAP é um formador de atletas, então eles estão formando atleta para vender, para fazer caixa. E jogando uma primeira divisão de um estadual, isso também agrega muito no currículo dos atletas e acaba beneficiando o projeto do IAP e do DFG, né? Que é vender atleta. Então eles vindo para a Série A, jogar um campeonato maranhense, tanto vão ajudar o Zé Augusto, como também vai ajudar a própria instituição. E com essas informações, o Esporte Goiás vai ficando hoje por aqui. Amanhã a gente volta. Lembrando que amanhã é o jogo tão esperado do Sampaio Corrêa, que entra em campo contra o Juventude Samas, lá em São Mateus. Vamos trazer aqui um possível raio-x de qual será esse time titular, comandado pelo técnico João Brigatti. Então, até amanhã.